Olá, mulheres da Escola da Mulher Virtuosa. Estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos tratar do guia de estudo, né? Temos o estudo de inteligência emocional, temos os desafios e temos o guia de estudo da experiência do lar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o princípio de usar o que você tem. Creio que vários de vocês já viram a conferência. Depois da conferência, já assistiram a palestra e tem o livro, que você pode e deve ler toda semana, cada semana uma lição. Então, hoje nós vamos tratar, então, aí do princípio de usar o que você tem, trabalhando as questões, não é uma palestra, o que a gente tem feito aqui são as mentorias mesmo, trabalhando as perguntas que a Dev coloca lá no guia de estudo. O princípio de usar o que você tem é baseado na parábola dos talentos. E a Dev coloca, né? Se você usar o que você tem, você sempre terá o que você precisa. Às vezes, nós não começamos algo porque nós achamos que não temos o suficiente. Não vou começar minha mentoria porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, e eu começo a ver uma lista de coisas que eu não tenho. Ao mesmo tempo, eu devo fazer uma lista de coisas que eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho uma mesa com 3 cadeiras, com 4 cadeiras, não importa. Eu tenho a minha habilidade, minha coragem, os meus dons, os meus talentos que Deus me deu para usufruir, para fazer o melhor para Ele. Então, eu queria que a gente abrisse aí Mateus 25. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. Não vamos ler o texto todo, mas eu gostaria que vocês relessem esse texto em casa, pensassem nele, pedissem ao Senhor para trazer ao seu coração aquilo que Ele quer te ensinar e meditar mesmo na palavra do Senhor. Nós vamos ler o 21, que diz assim, ó, diz o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A gente não vai começar um ministério, quem aqui, várias de vocês vão ser mentoras, né? O meu desejo é que todas sejam, várias aí já cuidam de pessoas, tem um negócio próprio, tem clientes, tem ministério na igreja, e a gente não começa nada grande. A empresa maior que você conhece, ela começou pequena, talvez só com o próprio proprietário. Ele era o proprietário, ele era quem ia ao banco, ele que fazia os planejamentos, ele que executava tudo. Recentemente faleceu o senhor Abílio Gontijo, que é o dono da empresa Gontijo de Transportes, muito forte em Minas Gerais, leva muita gente para Bahia e tal. E eu tive o privilégio de trabalhar lá. Um homem, uma sumidade. Tinha uma frota enorme de ônibus. Algum tempo atrás, eles compraram a Itapemirim, que também era uma empresa gigante. E quando ele começou com uma jardineira, né? Nem era um ônibus, era aqueles carros que chamavam jardineira antigamente. Ele era o motorista, ele era o dono da empresa, ele era o mecânico, ele era tudo. E hoje tem um império, né? Muitos ônibus, muitas linhas e tal. Então, qualquer empresa começa pequeno, começa ali com 2, 3 pessoas, ou às vezes com uma só. A sua casa começou com você e seu marido, e hoje algumas já têm filhos, outras têm netos, e aí você vai passando de geração em geração os ensinos e os conceitos do Senhor, os ensinamentos da palavra. E lá no capítulo 25 de Mateus vai falar sobre os talentos. Quais são os seus talentos? Muitas pessoas têm habilidades, tá? Aí tem habilidade, desenvolve alguma coisa. Talento é dado por Deus, um dom que Deus te deu, um talento que Deus te deu. Como que você tem usado o seu talento? Aqui conta a história do servo que colocou os seus bens nas mãos do servo, do Senhor que colocou os seus bens nas mãos dos servos, confiando que eles iam ser bons mordomos. E aí, quando ele volta, ele tem o grupo que fez o que precisava ser feito e o grupo que não fez o que precisava ser feito.
que fez coisa da sua cabeça, achando que aquilo ali é que estava certo, e desagradou o servo. E ele perdeu até o que ele tinha ganhado ali, ele perdeu. E nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Se você não usar o que Deus te deu, Deus vai dar para outro. Se você não cuidar bem do que Deus te deu, Deus vai dar para outro. E aí começa, né? A Bíblia é o nosso mapa para uma vida saudável, em todos os aspectos: físico, emocional, espiritual, financeiro, relacional. Todas as áreas a Bíblia tem ensinamentos para nós. Ela é cheia de verdades que transformarão a sua vida. E o princípio de usar o que você tem vem da parábola dos talentos, de Mateus 25, de 14 a 30. Princípio é diferente de instrução. Um princípio você pode usar em qualquer área da sua vida, em várias áreas. Uma instrução você usa em algo específico. Como fazer um bolo? Você pega uma receita e tem lá as quantidades dos alimentos, como misturar, como bater, como colocar na forma, como colocar no forno. Isso é uma instrução, é específico para fazer o bolo. Como organizar o guarda-roupa? Assim, 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 é uma instrução, é específico de como arrumar um guarda-roupa. Como organizar uma biblioteca? É instrução. Agora, o princípio, você pode usá-lo em várias áreas. E o maior que nos é ensinado é a lei da semeadura e colheita. Quem semeia, vai colher. Frutos bons ou ruins. Se a sua semente é boa, você vai colher frutos bons. Se a sua semente é ruim, você vai colher frutos não tão bons, né? E o princípio aqui de usar o que você tem, baseado lá na parábola dos talentos. Essa parábola ela vai descrever, então, 3 servos confiados, a quem foram confiados uma porção dos bens do seu senhor, do seu mestre. Os 2 que foram diligentes e confiáveis foram recompensados com mais talentos. O servo ingrato e mau e pessimista foi julgado pelo seu mestre. O que havia sido confiado a ele foi tomado e dado a um dos servos fiéis, o que tinha mais. Aqui nós vemos 5 talentos, 10 talentos, os talentos que foram distribuídos. Alguém recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. 3 servos, 1 mestre, bens e talentos. Nós vemos nessa passagem. O mestre, que é o Senhor, os bens que ele tinha, ele distribuiu entre 3 servos, uma parte dos seus bens, e confiou que eles iam fazer algo com eles. E eu pergunto para vocês, o que vocês perceberam na atitude dos 3 servos? Quem quer falar para nós? O que você percebe na atitude dos 3 servos? Dois servos ingratos, ou 2 servos diligentes, que fazem o que precisa ser feito da melhor forma. Diligência é você fazer com dedicação, é fazer da melhor forma, fazer o que precisa ser feito. E um servo ingrato. E o que acontece? Quando nós confiamos algo a alguém e aquela pessoa dá uma resposta positiva, nós somos carnais, nós ficamos felizes, não é? Mas quando você delega algo, vamos pensar lá no ministério da igreja. Você é líder de um ministério, e aí você confia num evento, e para algumas pessoas você pede uma coisa, para outras você pede outra. A que respondeu positivamente, trouxe o que você pediu, está ali pronta para te ajudar, a gente fica feliz. E aqui não fez. Era importante, é um quebra-cabeça, cada um tem uma pedra. É importante para você a ação daquela pessoa e para o evento, e ela não faz. Nos gera uma decepção, uma tristeza. Mas nós não podemos deixar isso
a bater o nosso coração. A pessoa precisa aprender que ela tem uma responsabilidade. Nós queremos ser como? Como servos diligentes ou como servo ingrato? É uma pergunta que eu deixo para você. Nós queremos ser diligentes ou queremos ser ingratos? Já percebeu que quando tem uma pessoa na igreja que ela tem vários cargos? Quem já viu isso na igreja? Na sua igreja, lá, tem uma pessoa que tem vários cargos. E tem um que não tem nenhum, mas sempre está reclamando de alguém. Você viu? Todo domingo é o fulano que está no louvor. Nossa, não sei por que eles não mudam. Você viu? Sempre é a fulana que está lá na cozinha, servindo o almoço, fazendo coisas. Nossa! Tem uma pessoa que só reclama, ele não se dispõe. E quando a pessoa responde positivamente a um chamado, todo mundo vê. E aí todo mundo quer aquela pessoa no seu ministério, né? Ai, vão chamar o fulano, porque ele é joia. Tudo que a gente pede, ele faz. É isso. É assim que Deus nos trata. Ele não nos dá talentos, dons, conforme a necessidade. Ele nos dá conforme a habilidade. Você desenvolveu habilidades confiáveis, então você recebe uma porção maior. Olha, o que tinha 5 e transformou em 10 talentos, recebeu o do 1. Falou, ó, você foi mal, foi negligente. Me dá o que você tem e eu vou dar para quem tem mais. Porque nesse eu posso confiar. Deus conhecia as habilidades de todos ali. O Senhor conhecia, mas ele também fez um teste. E ele nos conhece. Então, nós precisamos ter autorresponsabilidade, responsabilidade pessoal sobre tudo que nós fazemos, porque Deus está nos olhando. Você vai ser reconhecida pelo que você faz, você precisa ser reconhecida pelo que você é, tá? Mas você vai receber mais responsabilidades pelo desempenho das suas habilidades. O terceiro servo, ele foi chamado de mau e preguiçoso pelo seu mestre. Quem o servo culpou pela sua falta de responsabilidade em gerenciar o dinheiro? Vocês viram que ele culpou alguém aí? E eu e você? Nós já nos vimos culpando outros pelas nossas próprias ações? Lá nas 6 leis da autorresponsabilidade, nós vimos, né? Essa responsabilidade pessoal. Se for criticar, elogie, não critique. Se for para achar culpados, dê sugestões. As 6 leis da autorresponsabilidade. E aqui faltou a responsabilidade com esse servo. Ele falou, o senhor está querendo colher onde o senhor não está semeando. Sabendo que és homem severo, que ceivas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Tipo assim, ó, toma. Mas quem que saiu prejudicado? Foi o próprio servo, né? E aí o mestre pegou e deu para quem tinha mais. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não fiz isso por causa daquilo. Só eu que trabalho nessa casa, só eu que trabalho nessa igreja. Eu não fiz porque o fulano não me ajudou. Eu não cheguei a tempo porque ninguém me buscou em casa. Sempre estão arrumando desculpas. E aí, nesse item 2, eu queria que vocês pensassem na autorresponsabilidade. É um livrinho muito fininho, muito pequeno, mas que nos traz grandes ensinamentos. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês.
Desculpa, gente, eu separei ele e deixei na outra mesa. Esse livrinho aqui, ó, ele é bem fininho, é pequenininho mesmo, tá? Ele é menor do que a palma da minha mão, e ele vai falar do poder da autorresponsabilidade, o quanto que você pode desenvolver mais se você assumir as responsabilidades que você deve assumir na sua vida, na sua casa, em todos os lugares, tá? Quem é o E autor? muito mais um trabalho do Senhor. Saber que eu não tenho que ficar buscando culpado. Em vez de criticar, vamos ó, fechar a boca, cale-se. Em vez de reclamar, dê sugestões. Em vez de buscar culpados, busca soluções. Em vez de vitimizar, faça de vencedor. Em vez de justificar, aprenda com os erros. E, em vez de julgar as pessoas, julga as suas atitudes. A atitude dele foi mal, foi negligente. E ele teve o que mereceu. Então, não ache culpados. Não, nossa, mas isso aqui está horrível. Quem fez? Já viu aquela pergunta? Quem fez isso aqui? Você chegou mais cedo para ajudar? Então, ache sugestões. E aí, essa lição, ela vai tratar de 3 áreas, né? A fidelidade, a administração e as consequências dos nossos atos. O princípio de usar o que tem. Tem 3 elementos: fidelidade, administração e as consequências. E o objetivo desse princípio é não criar uma geração preguiçosa. Pelo contrário, criar uma geração proativa. Use o que você tem. O que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado e ele começou a usar aquele cajado. O princípio de usar o que você tem é como se você tivesse um remédio em casa, você está com uma dor, mas você não usa o remédio, não vai ser curado. Se você usar o que você tem, você vai ter o que você precisa. Você quer uma mesa maior? Comece usando o que você tem, a menor. E quando ela não couber mais, você passa para maior. A Cláudia tem um testemunho sobre isso, né, Cláudia? Cláudia sempre usou o que tem, gente. Cláudia eu conheço desde criança, né? É uma amiga minha antiga. E ela estava me contando. Posso falar, Cláudia? Ela estava me contando, né? No início do ano, o quanto que, no meio do ano, na perto da conferência, né? O quanto que o marido dela vê o envolvimento dela com a mesa, com a experiência do lar. Antes da experiência do lar, né? Ela começou a desenvolver um trabalho com as solteiras, com as meninas, pelo nome das meninas, porque um dia ela ouviu uma menina falando que não gostava do nome, então ela foi pesquisar os nomes, fez um estudo sobre isso, e trazendo para as meninas o que é importância, ela reunia na casa dela. Depois veio a experiência do lar, só complementou. E aí ele viu que eles estavam precisando de uma mesa maior, que eles poderiam adquirir uma mesa maior. Eu tenho uma irmã que ela não era de receber muita gente na casa dela, não era muito assim, a maioria lá de casa tudo é muito hospitaleiro. Essa minha irmã ela é mais na dela. Gente, pasmem. Pasmem. Ela investiu muito nos últimos meses comprando louças, comprando vasilhas novas, talheres, xícaras, suplás, guardanapos. E ela comprou uma mesa de 12 lugares, e ela mora em apartamento. A mesa da casa dela ficava encostada assim na parede, sabe? Encostada na parede, e usava só metade. Tinha sofá, tinha estante, tinha as outras coisas. Ela tirou tudo, reformou o apartamento, trocou o piso, né? E agora trouxe uma mesa, porque ela começou a usar o que ela tinha e ela viu que ela precisava de algo maior. E Deus também trabalhando no coração dela. Um talento, gente, significa... Vocês sabem quanto que significa um talento? O que que corresponde a um talento? Porque tem as medidas bíblicas, né? E que às vezes a gente não tem noção do que é e não procura saber. Quem sabe aqui quanto que equivale um talento?
Quem sabe? Coloca aí no chat para mim, vocês sabem? Ou fala, pode abrir o microfone. Bom dia, Edna. Quanto equivale um talento? Para o cara que recebeu um talento, achar que ele tinha recebido pouco. Ele não trabalhou, gente, porque ele comparou. Um recebeu 5, o outro 2, eu recebi só um. Por quê? O que ele está achando que ele é, né? Um talento corresponde a mais ou menos 20 anos de trabalho, de um salário médio. Pensa você, é uma aposentadoria quase. 20 anos de salário, de um salário médio, a pessoa recebeu e achou que aquilo era pouco. Será que eu sou tão ruim assim? Como que você se sente vendo isso? Um cara que menospreza um bem de 20 anos e não trabalha para aquilo florescer e prosperar. Será que a gente não está agindo do mesmo jeito? Vocês estão tão caladinhos hoje? Ok, Eleonete. Será que nós não estamos agindo do mesmo jeito, gente? O que vocês acham? Será que quando uma amiga começa a prosperar, começa a ganhar mais, começa a ter um emprego melhor, a empresa começa a crescer, nós também não ficamos com ciúme, como esse servo ficou? E começamos a comparar, e começamos a distanciar dessa pessoa, porque o sucesso dela me agride? Às vezes a gente fala assim, ai, eu não teria coragem, não, ó, o mestre deu um talento parece que é pouco, mas um talento significa 20 anos de trabalho. E aí, eu vejo a minha amiga prosperar, eu vejo a minha amiga que a filha está lá na faculdade e os meus filhos ainda não estão, eu vejo a minha amiga comprando carro e eu estou andando a pé, e aí eu começo a distanciar porque o sucesso dela me agride. Fala, Cláudia. Eu também vejo que por trás do servo infiel, que muitas vezes é uma covardia, nós acovardamos, não é? A gente Verdade. a gente se acovarda, a gente ataca muitas vezes, né, com os nossos discursos, né, querendo nos esconder e defender, mas é porque nós nos acovardamos, não queremos ir para a luta, não queremos trabalhar, não queremos, né, e diante disso, diante de Deus, muitas vezes nós queremos colocar desculpas e murmurações. É verdade. É verdade. E aí, quando a gente tem essa atitude, gente, sabe o que acontece? Nós bloqueamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Murmuração, reclamação, crítica, falta de compromisso, falta de comprometimento, nós bloqueamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A gente recebe segundo a gente dá. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Lucas 6,38, guarda esse versículo. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E é a palavra do talento. Dai e dá-se-vos-á. Você não deu, você não prosperou, não frutificou, recebeu o que você merecia. Bloqueio da bênção de Deus. Fala, Leonete. Giselda, olha, como isso aí que tu está falando vem assim muito de encontro, né? Aliás, vem de encontro com o que a gente já está vivendo, né? Porque já falamos de mesa, já falamos de comportamento de uma série de coisas, né? E quando o Senhor, ele me deu um projeto que se chama Sente-se à Mesa, eu não queria fazer, por quê? Porque como a nossa amiga falou, ela mora em apartamento, eu também moro em apartamento, e muito pequeno, né? E eu falava, deixa eu me colocar aqui, e eu falava assim, que eu não fazia porque eu morava em apartamento, minha mesa de 6 lugares, mas veja, eu tenho uma mesa de 6 lugares e 2 sofás, né? É espaço suficiente, mas eu colocando a culpa no vizinho, porque eu poderia incomodar o vizinho, sendo que eu já chamava algumas amigas para tomar café, sorria, mas eu não fazia com propósito. E eu sempre colocando uma desculpa.
não arrumava minha casa, porque eu moro de aluguel, então eu não decorava ela, porque eu morava de aluguel. E foi onde eu encontrei esse livro que a gente estuda hoje, foi onde o Senhor começou a trabalhar em mim. Como é interessante que quanto mais o Senhor entrega e a gente se dedica, o Senhor vai entregando mesmo chaves, né? Ele vai nos revestindo, dando sabedoria. Hoje, o siames eu nem faço mais aqui em casa, porque não cabe mais. Mas Não cabe. começou, né, Leonete? Eu comecei com medo, com timidez e tudo mais, está dando certo. Só isso que Amém. eu queria falar. Amém. Ótima contribuição. Muito bem. Então, gente, o princípio de usar o que você tem vai trazer 3 elementos. Primeiro é a fidelidade. Fidelidade determinada pela sua atitude. Tenha uma atitude de gratidão. A fidelidade, ela maximiza o potencial. Ela expande, ela maximiza, ela amplia. Enquanto a preguiça minimiza o potencial, bloqueia o seu crescimento. A atitude de um coração ingrato vai roubar a alegria e ceifar sua iniciativa. Agora, nós precisamos escolher uma atitude de fidelidade e gratidão em tudo que nós tivermos. Isso vai nos motivar a usar o que nós temos para abençoar outros. E, em troca, você é abençoado. Olha aí o que a Leonete acabou de falar. Ela já antecipou o princípio aí da fidelidade. Fidelidade em relação ao que eu tenho. Eu vou usar o que eu tenho. Os meus talentos e as minhas habilidades. Você tem maximizado o seu potencial, sendo fiel em tudo e usando o que você tem para trazer vida e alegria para outros? Responda aí. Página 15. Você tem maximizado o seu potencial, sendo fiel e usando o que você tem para trazer vida e alegria a outros? Olha lá, Eleonete, já que ela falou, vou colocar o exemplo dela aqui. 6 cadeiras, ela pode abençoar 5 mulheres, são 5 famílias, é uma média de 20 pessoas, porque quando a mulher muda na casa, a casa muda, e nós temos uma média de 4 pessoas por casa no Brasil, algumas mais, outras menos, mas uma média. Mais 2 sofás, talvez caiba aí mais 4, 10. Nós não damos conta de cuidar de mais do que 10, 12 pessoas não, gente. Por isso, a experiência do lar é em casa, com um grupo pequeno, para você estudar e cuidar dessas mulheres durante 7 semanas. E eu pergunto, como a sua atitude em relação a você mesmo afeta a sua obediência a Deus? Quem quer responder essa pergunta 3 da página 15? Você tem maximizado o seu potencial? Como a sua atitude em relação a você mesma afeta a sua obediência a Deus? É o exemplo que a Eleonete deu. Alguém mais quer compartilhar? Eu costumo dizer muito, enquanto vocês pensam aí quem vai compartilhar, eu costumo dizer muito sobre a casa de Obed-Edom. Obed-Edom recebeu a presença de Deus através da Arca da Aliança na sua casa. E a sua casa foi abençoada, porque ele era um anfitrião, ele estava ali guardando a Arca da Aliança. Quando nós recebemos gente na nossa casa, gente, a nossa casa é abençoada. Sabiam disso? É abençoada. É uma coisa extraordinária. Você não tem noção. Não tem noção do quanto que você é abençoado. Princípio de usar o que você tem. Quando eu comecei a experiência do lar, meu marido estava desempregado, ele esteve doente, ele estava sem pastorear, eu trabalhava, graças a Deus, mas eu não estava em condição financeira de receber as pessoas na minha casa. E nós estávamos numa pandemia. Não era só por causa da pandemia. E aí Deus me deu a ideia, começa online. Eu tinha um computador velho. Eu comecei online. Com as primeiras pessoas ali.
e Deus já me deu outro computador, Deus já me deu outro celular, Deus já me deu outra casa. Eu tinha uma mesa com 6 lugares, meu marido fez caber 8, e agora eu tenho uma mesa de 10, e vai aumentar essa mesa ainda. Tá? Então, a sua casa é abençoada. Teve época lá em casa que a gente recebia 3 células na semana e não faltava nada. Por que eu estou falando da condição financeira? Porque a gente sabe que na hora que você chama pessoas para sua casa, às vezes você vai precisar fazer um pequeno investimento. Comprar mais vasilhame, arrumar um lanche bacana. Então, você que não pode hoje, não bloqueia. Ora e fala, Deus, me dê uma ideia. Me dê uma ideia. Fala, Cláudia. Deus é o Deus da provisão, minhas queridas. E eu tenho experimentado, a palavra de Deus nos fala a todo instante, nós às vezes estamos nos acovardando, nos escondendo, e como a Elianete mesmo disse, obedece, faz, Deus vai prover. Né? A palavra de Deus nos fala que marchar é conosco, mas abrir o mar é com Deus. Então, Ele está mandando a gente marchar, faz. Ninguém está aqui nessa aula aqui à toa. Ninguém está aqui porque não tinha nada para fazer de manhã e veio aqui escutar e estudar junto com Giselda. Nós viemos aqui, Deus tem propósito nisso. Eu penso e tenho vivido essa realidade, sei que muitos de nós temos vivido. Deus quer que nós marchemos, independente da situação, independente das circunstâncias, marche. Deus vai abrir o mar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, mudar a sua atitude muda o seu destino. É o que a Cláudia acabou de falar. O bom aqui é que a pergunta vem depois que a resposta já veio, né? Uma atitude saudável começa na escolha de ser grato. Por que que todo dia a gente fala, comece seu dia com 5 motivos de gratidão, comece seu dia com gratidão, comece seu dia com gratidão. Eu não sei se foi nessa turma que eu falei, semana passada, que a hora que você entra no banheiro, só no banheiro, você tem uns 20 motivos de gratidão? Foi com vocês? Eu falei? Quem estava aqui semana passada? Acordou, já é um motivo de gratidão. Viu um marido do lado, outro motivo de gratidão. Muitas mulheres gostariam de ter um marido, e não tem. Não passou frio à noite, outro motivo de gratidão. Tem coberta quentinha. Vestiu uma roupa, outro motivo de gratidão. Entrou no banheiro, lavou o rosto, motivo de gratidão. Tenho os meus... Opa. Gente, bateria acabando aqui. Deixa eu ligar, só um minutinho. O computador está trabalhando desde cedo. Entrou no banheiro, lavou o rosto. Olha os motivos de gratidão. Eu tenho os meus membros perfeitos. Ó, você já parou água com uma mão só? É difícil, né? Tenho as 2 mãos para encher de água e jogar no rosto. Obrigada pelas minhas mãos. Obrigada pela água encanada que caiu aqui, ó, e eu lavei meu rosto. Eu já morei na roça. Eu sei o que é não ter água encanada, ter que buscar água, colocar no filtro, colocar na moringa, colocar nos baldes. Não estou falando que vocês têm que voltar esse tempo, mas quando a gente fala assim, às vezes alguém que nunca teve esse privilégio de buscar água no balde, na cabeça, não vai entender o que é não ter água encanada. Já viu quando falta água em casa? A rede de água, né? Deu problema e faltou água? Que caos que é! Eu costumo brincar que sem luz a gente fica, né, gente? Mas sem água, oh, que tristeza é sem água. Toda hora você abre torneira para lavar a mão e tal, e quanto que você tem agradecido pela água encanada? A torneira, quantas pessoas trabalharam para desenvolver a torneira que você usa lá no seu banheiro? Pegou a escova, outro motivo de gratidão, as mãos, a água encanada, a torneira, a escova de dente, o creme dental. Várias pessoas trabalharam para chegar a essas 5 coisas na sua mão. A toalha que você seca o rosto. O armário que você guarda a escova de dente.
O chuveiro, água encanada e cai em forma de chuvinha, delicadamente, para não bater direto com dor nas costas. O chuveiro. O chuveiro quente ou frio. O box do banheiro. O tapete que você pisa. O vaso que você usa. O chão. O sabonete. A bucha de surrar, escovar o corpo. Já deu 15. O espelho que você olhou para ver se está bonita. O batom que você vai passar ali dentro do banheiro mesmo, na hora que você termina de arrumar. A lâmpada que você usou para iluminar. Não contei, falei o box, mas não contei o box, né? E o que mais? A bucha mesmo que você usa. Né? Eu falei que o sabonete, a bucha. Então, aí só dentro do banheiro. Entra no banheiro hoje, você vai entrar com uma atitude diferente. Ao que terminar aqui, você vai entrar no seu banheiro e agradecer a Deus por tudo que você está vendo ali. E se tem uma florzinha, obrigado pela florzinha. No meu banheiro tem florzinha agora, gente, antes não tinha. Tem vela. Tem o dispenser do sabonete. Tem o dispenser do cheirinho para exalar. Olha, mais coisas. Os enfeites. Se eu falar os enfeites, é amplo. Mas eu falei que 3 enfeites que tem no meu banheiro hoje que não tinha. Que eu não usava antes de experiência do lar. Então, acorde com gratidão. Mude a atitude do seu coração. Não tem pão, não? Frita ovo. É mais saudável. Beleza, gente? Mude a atitude do seu coração. Escolha ser grato. Pense em uma área da sua vida que você tem negligenciado ser grata. Peça a Deus que te mostre os ajustes que você precisa fazer. Alguém quer compartilhar? Tem alguma área da sua vida que você tem negligenciado a gratidão? E nós já estudamos os 11 pilares, as 11 áreas da nossa vida. É na saúde, é no emocional, no profissional, no financeiro, no social, né? Nos parentes, no cônjuge, nos filhos, no espiritual. O que mais? No servir. Qual dos pilares que você tem negligenciado a atitude de gratidão? Na sua casa, no seu lar? Coloque aí. Se alguém quiser compartilhar, é só me chamar. O segundo elemento do princípio do uso que você tem é a administração. Os valores do reino de Deus não dizem respeito ao quanto você tem ou não tem. O Senhor deseja que você se esforce ao máximo para aproveitar da melhor maneira aquilo que você tem. Jesus não chamou para trabalhar os desocupados. Jesus chamou os que estavam ocupados e que conheciam, queriam aprender e vivenciar o que ele ensinava. A administração é ser diligente com o que nós temos. A fidelidade fala que o reino de Deus não é socialista. Antes de passar para a administração, deixa eu falar isso aqui. Ser fiel ao Senhor. Nem sempre as pessoas vão dizer coisas boas sobre vocês, sabia? Principalmente vocês que serão mentoras. Nem sempre você vai agradar. As pessoas vão te amar pelo que você é e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Sabiam disso? A forma de você ser. Só que isso foi Deus que fez. Então, continue fazendo a vontade de Deus e não a vontade das pessoas. Leia esse livrinho, Poder da Autorresponsabilidade, que ele vai te ajudar. O reino de Deus não é socialista. Não é lei Robin Hood, sabe? Aquele que tirava dos ricos para dar aos pobres, como nós estamos vendo e ouvindo aí. Robin Hood, ele era fora da lei. Ele roubava dos nobres para dar aos pobres. Está errado. Nós precisamos ensinar as pessoas a cavar. Precisamos dar a isca e não o peixe. Dar a vara, dar a isca e manda ele pescar. Ensina ele a pescar. Em julho de 1991 a 2009, a distribuição da cota de parte do ICMS dos municípios
foi destinada para dar aos pobres. Robin Hood, né? A lei Robin Hood, para dar aos pobres, porque eles precisam. Não, eles precisam desenvolver habilidades. E vocês estão aqui na Escola da Mulher Virtuosa para desenvolver novas habilidades e serem melhores em todos os lugares. Administrar bem o que nós temos. A mulher virtuosa, ela não desperdiça, ela não é preguiçosa, ela não vê uma torneira pingando e deixa pingando só porque não é na casa dela, ela não deixa as coisas estragarem e ficar lá estragadas, mesmo sendo na casa dela, ela não deixa uma mangueira vazando anos, dias, só porque não é minha responsabilidade, ela não joga comida fora, ela é grata pelo que ela tem e ela cuida bem, ela administra bem. E uma das coisas que nós precisamos ver para você ativar a prosperidade na sua vida, a riqueza na sua vida, a primeira coisa é ser grato e ser dizimista, fiel. Entregar, devolver para Deus, fidelidade, o que Ele nos deu. E a administração e zelo é como você responsavelmente toma conta das coisas que Deus te deu. Você está sendo boa mordoma? O Senhor, nosso mestre, ele dá a cada um de nós diferentes responsabilidades. E ele nos testa, ele já sabe como somos, mas ele nos dá a oportunidade para ver se nós somos confiáveis, que eu falei aqui. Se o Senhor fosse te visitar hoje, visitar o seu lar, sua casa, será que ele veria que você tem zelado daquilo que ele te confiou? Quem quer falar sobre isso? Se o Senhor passasse na nossa casa hoje, do jeito que ela está, ele ia dizer assim, Cláudia, Idenilde, Edna, servas boas e fiéis, você está cuidando tão bem dessa casa, que eu vou te dar uma outra, para você continuar com esse zelo, com esse cuidado. Como a sua atitude, como que você tem cuidado das coisas que Deus tem te dado? Alguém quer falar sobre esse ponto? Ninguém quer falar? Bons administradores tomam conta do que eles têm. Bons administradores não desperdiçam. Boas administradoras economizam e contribuem. Como você pode melhorar sua conduta em cada uma dessas áreas? Como você pode melhorar sua conduta em não desperdiçar, em administrar, em economizar, mas contribuir com liberalidade e mudando a sua forma de lidar com as coisas que Deus tem te dado? Quem quer falar? Como que você pode melhorar a sua conduta? Uma das coisas, gente, é acabar com a mentalidade de escassez. Ah, eu não tenho. Ah, eu não sei. Ah, eu não tenho isso ainda. Isso é só para os ricos. Receber com mesa posta é só para os ricos. É a graça que tem ao redor da mesa, são as conexões, são os relacionamentos. O seu lar, ele é o melhor espelho, é o melhor recurso que Deus te confiou para desenvolver uma nova geração. Então, acabe com a mentalidade de quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver uma mesa maior, quando eu tiver mais dinheiro. Eu disse aqui, né? Eu não estava em condição financeira, mas eu arrumei um jeito de fazer. Era pandemia e eu comecei com online. E hoje, gente, deixa eu mostrar para vocês, eu mostrei segunda-feira no culto. Tá vendo aquele quadro ali? Um monte de pintinha? São vocês. Lá no cantinho, aquele cantinho lá, são as mentoradas novas. E onde tem várias cores, são vocês. E onde tem só verde e rosa, são as novas turmas que surgem. E porque eu comecei com um computador, hoje nós temos
116 turmas, mais de 40 mentoras trabalhando, que já fizeram pelo menos uma turma. Eu sempre recebi na minha casa, gente, com o que a gente tinha. Eu lembro da minha mãe, sempre fez o melhor para as visitas. Sempre colocou a melhor roupa de cama. Sempre deu a cama. Teve época na minha casa que a gente recebia tanta gente, que eu era solteira, que não tinha colchão. E eu dormia, sabe onde? Eu emendava 3 ou 4 almofadas maiores, que a mamãe mesmo fazia, e era o meu colchão. E eu tinha alegria, porque a casa estava cheia de gente, a gente estava abençoando pessoas. Tinha alegria de acordar cedo para fazer o café para agradar essas pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Uhum. E eu cresci com isso. E eu estou ali. Já fui ontem, fiz compra, anteontem, arrumei algumas coisas que eu vou receber pessoas nesse final de semana aqui em casa. Nessa semana toda. Meu irmão, minha sobrinha estão vindo. Odilon, que você conhece, Cláudio, amigo do Remi aí. Alegria de poder receber. Não pode receber muita gente, não? Todo mundo aqui tem 2 amigas. Todo mundo tem. Essas 2 amigas, elas vão na sua casa por você. Não é porque a sua casa é bonita. Elas vão para conectar com você. Comece a experiência do lar com elas. Elas não vão para reparar seus móveis, reparar suas louças. Vocês vão descobrindo coisas juntas. Comece com essas. E se não tiver uma mesa, faça ao redor do sofá. Mas arruma uma mesinha de bar, uma mesinha de alugar. Arruma um improviso aí. Faça alguma coisa para pôr os copos, as canecas, as xícaras aí, os pratos. Tem jeito. Eu sempre brinco, mas falando sério, em palestras que eu dou. Quem não tem mesa? Algumas pessoas levantam a mão. Desde a primeira vez que eu tive contato com o Livro da Débora, em 2016, eu falo, quem tem sofá? Todo mundo tem. Eu falo, vende o sofá e compra a mesa. Vende o sofá e compra a mesa. Com o sofá, você está olhando a televisão, que não vai te ensinar muita coisa que presta, não. Mas na mesa vai haver conexão. Fala, Claudinho. Esses dias atrás, eu achei maravilhoso aí no nosso grupo, esqueci o nome da nossa querida, ela colocou a mesa no quintal, no jardim. Exatamente, que mesa maravilhosa, os enfeites ficaram lindos, aquelas flores naturais, eu fiquei assim, sabe, maravilhada. Isso exemplifica muito, né? Você usar aquilo que você tem. E eu fiquei muito maravilhada quando vi, que coisa linda, né? De ver aquelas flores naturais, desfrutando da natureza, desfrutando de uma sombra maravilhosa que estava embaixo de uma árvore, né? Eu achei aquilo muito lindo e fiquei pensando, às vezes nós não precisamos, na maioria das vezes, Deus já deixou tudo pronto, né? As flores estão prontas, a sombra está pronta, né? Só está esperando a gente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ao invés de reclamar que a casa não está pronta, que não está rebocado, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, é o princípio de usar o que tem. Então, é isso, meninas. Os 6, né? Como que você pode melhorar a sua conduta? Acabe com a mentalidade que diz, quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver melhores móveis, quando eu tiver uma casa minha, não é alugada, né? Use agora, mude agora. As consequências, os 3 elementos. Aí ainda na administração. Limpar é diferente de organizar. Boas administradoras cuidam do que têm. Mantém sua casa limpa e organizada. Faz reparos quando algo quebrar. Pinta o muro da sua casa. Corta a grama e remova as ervas daninhas. Plante flores. Guarde as ferramentas de jardinagem. Mantenha seu carro limpo. Guarde as bicicletas e brinquedos e organize seus armários. Aqui tem algumas dicas
que são bem americanas, né, gente? Lá toda casa tem jardim. Aqui a gente vê apartamento, nem todas as casas têm jardim. Lá os próprios donos é que corta a grama. Não tem muito esse... Ah, vocês acreditam que a Deve não tinha empregada doméstica? Que é ela que faz a maioria? Agora não, que está mais idosa, mas faz muita coisa. E nem a época que tinha muita gente trabalhando, né? Mas muita coisa ela que fazia. Então, tira as ervas daninhas, é coisa que ela gosta de fazer mesmo. Guardar as ferramentas que usa na jardinagem, guardar as coisas que você tem, faz parte da administração. E boas administradoras economizam e contribuem. Terceiro elemento, as consequências de tudo isso é sentir alegria, realização e prosperidade. Mulher virtuosa, uma mulher realizada, plena e feliz. Vive a plenitude de Deus, vive a abundância do Senhor, é alegre e feliz com o que tem. O princípio é claramente definido no versículo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Os dois servos mencionados na parábola dos talentos, que fielmente cuidaram dos bens do mestre, foram exaltados, recompensados e experimentando a alegria que vem quando se faz um bom trabalho. Quando você faz um bom trabalho, que você vê os frutos, você não fica feliz? Uau, deu certo, que bênção, né? Peça a Deus que mostre a você áreas da sua vida que Ele quer que você cuide melhor. Foque em uma área em que você pode aplicar o princípio do uso que você tem nesta semana. Quais as mudanças específicas eu tenho que fazer nessas áreas? Quais as mudanças que você precisa fazer no seu lar, nos seus relacionamentos? Quero que você, cada uma, fale pelo menos uma agora. Isso é compromisso. Quando você ouve, escreve e fala, você tem alto poder de realização e de aprendizagem. Você aprende ouvindo, escrevendo e falando em voz alta para você ouvir. Então, qual a mudança de imediato você precisa fazer no seu lar? Fala aí para mim, abre seu microfone e fala, por favor. Organizar melhor minha casa, Cibele, é excelente, parabéns, mas é muito grande e muito amplo. Então, não tem clareza no cérebro. Aí você sempre olha a casa como um todo e, às vezes, não dá tempo. Escolha uma parte da casa para você organizar essa semana. Uma só. A que é mais prioritária aí. Fala para a gente, por favor. A casa, gente, pode ser... Essa semana eu vou arrumar a minha geladeira. Vou pôr minha geladeira impecável. Essa semana eu vou arrumar as gavetas. Essa semana eu vou arrumar... Oi? É o segundo quarto, né? Não é o meu quarto, o outro quarto. Segundo quarto. Então, essa semana eu vou organizar o segundo quarto. Trouxe clareza? Sibeli? Sim. Aliviou? Em mente. Hã? Eu falei de modo geral, mas o que estava em mente era isso. Ótimo, isso. E aí você verbaliza isso. Essa semana eu vou organizar o quarto. O que é que eu preciso fazer para isso, gente? Ir no quarto, visitar o quarto, com um bloquinho, com uma caneta, anotando tudo que eu quero mudar no quarto. Eu quero colocar um quadro, mesmo que eu não tenha dinheiro ou que eu não possa fazer isso agora. Eu vou colocar esse quarto o mais aconchegante possível. Então, ó, eu quero colocar um quadro. É o quarto de um adolescente, eu quero colocar umas almofadas. Eu quero ter uma colcha nova. Aí você sonha. Sabe lá o Dream List, a lista dos sonhos que eu falo com vocês? Escreva tudo. Eu vou organizar as gavetas. Eu vou organizar os cabides. Olha, eu quero trocar os cabides, colocar todos da mesma cor. Não significa que você vai fazer tudo hoje. Está entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Então, você vai lá e vasculha. Pega um bloquinho, anota tudo. Vou fazer isso, 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 isso e isso. Depois que você fizer a lista, lembra que a gente entrou no banheiro só para agradecer? E a gente viu mais de 20 motivos de gratidão?
Então, você começa o quarto com gratidão. Deus, obrigada, porque eu tenho um segundo quarto. Obrigada, porque nesse quarto tem cama, nesse quarto tem guarda-roupa, nesse quarto tem cômoda, nesse quarto tem roupas. Agradeça tudo. E aí você começa com a lista de desejos. E eu quero agora ampliar a visão desse quarto. Quero deixar um quarto mais claro, quero mudar a lâmpada por um quadro. Eu estou só pegando o exemplo dela, gente, e mostrando para vocês que a gente precisa trazer clareza, detalhes, tá? Vou organizar as gavetas, vou trocar futuramente os cabides. Por enquanto, vou só colocar as roupas em ordem de cor para ficar mais fácil. Ai, aquela blusa vermelha está onde? Está debaixo de uma preta, que está debaixo de outra branca e tal. Não consegui achar. Vou trazer clareza. Vou pôr um tapete na beirada da cama. Vou pôr uma florzinha. Vou pôr um cheirinho nesse quarto. Entendeu? Clícia vai limpar e organizar a varanda. Elionete, o armário de louças e a despensa. Maravilha. Quem mais? Escrevam aí. Escreve aí, Sibeli, o segundo quarto. Edna vai fazer o quê? Denilde. Carla. Carla, ontem eu estava pegando na minha agenda que eu ganhei lá de Valadares, já programando as coisas do ano que vem. Vai ter coisas extraordinárias ano que vem. Gente, dia 9 de dezembro, marca essa data, que nós vamos fazer um culto de gratidão pelo ano do Experiência do Lar, viu? Culto de gratidão. Dia 9 de dezembro. Quem mais, gente? Clícia, já colocou, Clícia? Já. Organizar minha varanda. Sibeli já colocou. Cláudia, arrumar a despensa e as geladeiras. Eu vou arrumar minha geladeira, gente. Organizar. Eu fiz compra e acabei colocando. Ela estava boa para limpar e eu fiz compra e acabei não finalizando lá. Oi. Eu estou sentindo vontade mais assim no aspecto de começar a reunir mais em casa, né, com outras pessoas. Essa questão da ordem da casa eu já tá mais tranquilo. Mas eu tenho muita resistência quando se diz trazer pessoas, né? Eu quero muito, eu faço muitos planos, mas na hora de agir, aí vem a justificativa. Tirar meus planos do papel. Eu vou estar trabalhando, vai ser muito cansativo, vai ser muito muito corrido. perfeccionista, Denilde? Nem tanto. Você recebe gente na sua casa? Você tem amigos? Tenho, recebo. O que é que você tem medo no quesito receber na sua casa? Eu acho que, pensando bem, eu acho que eu acabo levando mesmo para o perfeccionismo, porque eu quero que tudo esteja, né? Eu quero ter tempo para organizar, eu quero que as coisas estejam tudo no lugar, né? Aí eu penso, eu tenho que comprar uma coisa nova, uma taça nova, eu tenho que colocar marca a data, Denilde, marca a data. Não, entendeu? Marca a data. Você vai fazer um café aí. O que é característico aí de vocês quando chama gente para ir na sua casa? É mais jantar à noite. Jantar. Mais à noite. Uhum. Jantar você não vai gastar muito? Tem uma comida... Você vai chamar as suas amigas. Pronto, você vai chamar suas amigas para um momento na mesa. Não precisa nem dar lição, gente, é um momento de comunhão. Fala, amiga, eu estou querendo marcar um encontro aqui. Você pode vir? Marca a data agora, Irenilde. Vamos tirar isso do papel agora, marca a data. Qual que é o dia melhor para você? Ai, pressão, meu Deus. Ela já está irritada. Ela já está coçando. Assim, se for para as amigas, tem que ser no sábado à tarde, né? Porque durante a semana eu trabalho, né? À tarde. Pronto. De manhã eu estou Sem ficando da casa. Ó, poder da autorresponsabilidade. Sábado à tarde. É sábado que vem ou no outro? Só no outro, porque esse eu já tenho um compromisso da igreja, não vai dar, tem que ser no... Então, 12, 13, 14, 15, dia 16 de novembro. Anota aí. Estou gelando já. Estou gelando, estou vendo. Já está agitada. Se não marcar, não vai, Denilde.
Ai, Ó, tá bom, dia então, vou mais 12, tarde. dia 12 de novembro. Meu Deus. Que horas? A casa já está organizada, a maioria das mulheres fica preocupada com a casa desorganizada para receber. A sua já está organizada. Ai, é Não pressão, tem que ó. fazer nada mirabolante. Você pode até Pode pedir para ficar cada um trazer longe. um prato. Fulana, vamos juntar, vamos fazer um cafezinho, cada uma traz um bolinho, uma coisinha aí para a gente comer, bater papo, conversar. É difícil fazer isso, gente? É porque você já está pensando na mesa posta e na mesa da internet. Elas vão por você. Se você colocar aí, você tem xícara? Tem. Se você Ela tem colocar que comprar sua uma nova. Se não tivesse, você ia pôr o copo de requeijão para tomar o suco ou mesmo o café. Vou Entende, marcar. Denise? Vou fazer. Dia Já está 12. marcado. Já até dia 12. Você vai me mandar a foto. É isso que eu já ia falar, e queremos foto lá no grupo, não é só para a Giselda, não. Isso, lá no grupo, dia 12. Gente, vocês estão colocando muita dificuldade. É as amigas da igreja, são as amigas da igreja ou da sua infância. E se cada uma trouxer uma coisa, não vai nem pesar. Se não quiser que cada uma traga, fala, olha uma estratégia. Queridas, quero montar um caderno de receitas. Cada uma vai trazer uma comida que você vai fazer com a receita e nós vamos trocar as receitas aqui. Ó, você não está pedindo para trazer o lanche. E nós vamos eleger a receita melhor. Pensa no capricho que elas vão fazer. É ou não é, Claudinha? Denilde, Claudinha é a mulher da receita, gente. Essa mulher, ela é dona de cafeteria. a alegria do encontro é tão gostosa. Eu lembro de uma vez que encontramos, né, Giselda, que você veio aqui em casa. Foi assim, né? Um bolo aqui. A cara Alegria de do pau, gente. encontro. Liguei e falei, ó, estou aqui perto, eu quero te visitar. É E amiga, a alegria, gente. e a alegria do encontro é tão boa. Esse medo, essa reticência sua, vai tudo por água abaixo, você vai ver como que é gostoso, sabe? Você vai ver, e tudo É só fica a primeira lindo. vez. É só a primeira Vai vez, ser Denise. ótimo. Vai lá, Vai vai ser ser maravilhoso. ótimo. Tá bom, gente. Vou fazer, vai dar certo. Vai Isso. sim, Você vai escolher sim. o jeito que você quer fazer. Se vai ser troca de receitas, dizer, mas se vier só uma, é você e ela, é o tempo que Deus quer com vocês duas. Se vier duas, glória a Deus. Lembra da festa lá da Bíblia? Que o moço preparou uma festa e nenhum dos convidados veio? Acontecia desde lá, gente. Porque estão muito ocupados. Aí vai para o relacionamento, para o segundo. Então, o meu lar, usar o meu lar para receber pessoas. Escreve aí, Denilde. Respira, Denilde. Ela está apavorada. Respira, calma, vai dar certo. Vamos orar por ela, gente. Todo mundo orando pela Denilde, para Deus trazer Todo mundo paz, orando, viu? tranquilidade. E você respira. Você viu que você está ansiosa? Ó. Eu estou falando Não, sério. isso, na verdade, eu já até tenho aqui anotações, assim, é um desejo, gente, é muito, você não tem noção do quanto eu desejo isso, mas é uma coisa que não está saindo do papel, tá? Esses dias eu estava folheando minha Bíblia aqui, eu encontrei um cartãozinho que eu fiz, acho que tem uns 2 anos isso, de um programinha de encontro, uma vez por semana, com casais aqui em casa. Eu fiz 2. Isso tem uns 2 anos, eu fiz 2. Não fiz mais. Olha aí. Então, é uma dificuldade que eu tenho, é uma resistência. Sempre vem alguma coisa assim. Era. Mas o desejo é muito grande, assim, é um desejo ardente no meu coração. Agora tem que pôr em prática. Querer não é poder. Querer é uma mentira sedutora. Você tem que pôr em prática. Começar, fazer. Vai fazer a lista das mulheres e vai chamar hoje. Coloca aí. Fazer a lista e falar. Você é discípula da Rosânia, não é? Você não é da linha do povo da Rosânia? Chama a Rosânia, que põe todo mundo para frente para ir para sua casa. Vai lotar a sua casa.
Gente, vamos Tá adiantar, bom. porque nós temos outras coisas aqui para fazer. Certo, vai dar certo, meninas. Ó, Obrigada. dia 12, quantas mulheres você quer aí? Olha, minha mesa é 6 lugares, né? Então, vou chamar 5. Você quer só o tanto da mesa? Sim. Você vai chamar 10, tá? 10? É porque nem todas vão poder. Entende? Você já sabe que você vai receber não. Isso é muito importante, gente. Você já saber que você vai receber não. E o primeiro não que você receber, entenda que o não é para a pessoa, não é para você, não é rejeição. Quem lida com rejeição não sabe receber não, porque acha que a pessoa não gosta de você. Você vai fazer uma coisa boa, a pessoa não vai. Que é isso? Como assim? Vou fazer uma... Ah, é porque eu pedi para trazer salgado. Não é. É porque ela não pode, não é o momento dela, ela não quer. Então, você vai fazer uma lista de 10 e vai chamar todas, e Deus vai trazer aquelas que podem. 5 delas Tá vão bom. aceitar e vão, tá? Para cada 10 confirmados, 20 a 30% desistem na última hora. Quem já experimentou isso? Você tinha um jeito de confirmar para o aniversário do seu filho que não veio. Festança. Então, não é por nós. É a própria pessoa, os afazeres, demandas, várias coisas. Tá bom? Aí você pode fazer uma listinha de 10, chamar, e se sentir no coração, chama a Rosana que ela anima a galera. Tá? Tá Mas bom, eu quero que obrigada. você convide. Você. Tá bom. Depois que você convidar, aí você chama outros. E chama, Ai. põe ela na lista também. Ela vai ficar super feliz. Beleza? Tá bom. Joia, todo mundo já vai pegar qual dica, Elionete? Não, a dica da receita, de convidar e falar que eu quero fazer um caderninho de receita, que eu achei bem legal. E é divertida. Pronto, Ei, pronto. Denilde, deixa eu te falar, olha, eu gosto muito de receber, sabe? Inclusive, eu faço workshop, que o nome do meu workshop é Anfitriã Perfeita, né? Mas esse ano não tem mais. Aí, lá no meu Instagram, Denilde, eu dou um monte de dica para receber, desde a simplicidade para uma pessoa, para a gente não se perder. Que às vezes a Olha gente aí, que fica com bacana. medo de receber, né, Gisele? E é tão simples receber. É muito simples, não tem dificuldade, é a gente que enfeita, a gente que quer fazer muita comida e não tem necessidade dessa muita comida, não é verdade? É só ter uma conversa boa, que é isso que importa. Isso Amém. mesmo. Obrigada, Isso mesmo. obrigada. Vai dar certo, Idenilde. Você é maravilhosa, tem um sorriso lindo, tem um coração hospitaleiro, só falta encher a casa. Lá no meu YouTube também, gente, tem um curso, né? Uma série de 4 vídeos que eu fiz com a Poliana, mas não fica preocupado com aquela mesa da Poliana, não. Que a gente dá dicas. Excelente a questão aí que a Leonete colocou, desde uma pessoa. Se vocês quiserem, assistam lá também, compartilhe com outros. Eu quero chegar nos 1000 inscritos aí, vocês já aproveitem, chama a gente para se inscrever lá e assistir. Hospitalidade, como receber, como ser uma boa hóspede também, muito legal, tá bom? Nos meus relacionamentos, qual a mudança específica eu tenho que fazer nos meus relacionamentos com o marido, com filhos, com os amigos da igreja, com pessoas do trabalho, mas a gente está tratando mais aqui da experiência do lar, então com marido, filhos, as pessoas da nossa casa. Nós estamos fazendo o desafio de amar. Como que está? Nós já estamos estreitando o relacionamento. Me falem aí, o que é que mudou para vocês no desafio de amar, nos relacionamentos? E o que é que você ainda quer mudar, você escreve aí. Um de cada vez. Não é todo mundo junto, não. Assim, aqui eu posso falar assim da questão da conexão, né? Que deu uma melhorada, graças a Deus. Eu percebo que eu estou tentando unir mais, porque a gente está assim meio disperso, né? Tá em casa, mas não estava aproveitando esse estar em casa, né? Então eu percebi isso. A gente está mais conectado, conversa mais, né? Então, isso é muito bom. Para a nossa realidade aqui, já é uma melhora, né? Benção demais. E o que mais que você quer mudar nos seus relacionamentos? Coloque aí. Escreva aí, gente.
tempo de qualidade com o filho, tempo de qualidade com o marido, que você quer mudar. Estou só dando exemplo, tá? Mais refeições à mesa, sair juntos, assistir filme, ir no cinema. Quanto tempo que eu não ia no cinema, gente, com meu marido? Muito tempo. Não era só por causa de pandemia, não, é porque eu não tinha mesmo esse hábito. Aí a gente foi esse ano. Tem que voltar. Ir ao teatro, fazer uma coisa diferente, entendeu? E por último aí, que mudança que você quer fazer em você? Qual a mudança que você quer fazer em você? Ok? Queria gastar só 1 hora com essa aula. Vamos um tempinho maior. Semana que vem, princípio da honra, tá? Princípio da honra, semana que vem. E finalização, né? Estamos aí finalizando o desafio de amar. Opa. Giselda, então todas as quartas agora tem a aula, né? Não vai ser mais uma gravada e a Só outra até dezembro. até dezembro. Isso. Tá bom, que eu não me atentei que hoje teria, de jeito nenhum, porque eu fiquei na cabeça que era semana passada e hoje eu iria ver só a gravada. Uhum. Mas É tudo que a bem. gente está dando um up, né? Para a gente finalizar. Senão, isso aqui eu queria fazer ao vivo. E senão a gente não terminava. Fazer isso aqui gravado, você já tem a aula gravada. Esse compartilhar aí, ó, não acontece no gravado. A gente não vai saber a dificuldade da Idenilde, né? Alguém mais, gente, quer compartilhar uma dificuldade que tem aqui? Para que a gente ore por você, para que a gente te dê sugestões de melhoria com relação a essa lição, ao princípio de usar o que você tem? Não? Está tranquilo? Então, nós vamos Céu, dividir agora em 3 olha, grupos. Oi. hein, Giselda, mesmo eu já, às vezes, fazendo encontros com mulheres, recebendo, que eu sou desinibida em relação a receber, até porque eu gosto. Só que em relação às mentorias, experiência do lar, eu estou tendo essa resistência. O motivo eu não sei te colocar, falar bem para você entender, porque nem eu estou entendendo direito, sabe? Mas eu estou tendo essa resistência. O motivo eu não sei. Como você falou de orar, então essa é mais uma coisa para as orações. Joia, coloca lá no grupo ou me manda por escrito para a gente colocar aqui, tá? Porque eu já tenho meu tempo de orar por vocês. Deus vai mostrar e depois a gente vai conversando mais sobre isso também, tá? Clícia, precisa de parar de procrastinar em qual área, Clícia? Porque quando a gente fala em procrastinação, a gente começa a ver só as coisas ruins que nós não estamos fazendo. E nós temos que celebrar as boas. Pega uma área que você está procrastinando, identifica o que está acontecendo para você poder avançar. Gente, uma coisa que a gente precisa estar atento é: eu estou procrastinando ou eu estou cansada? No início dessa minha caminhada, eu sempre falava, eu estou procrastinando com isso, estou procrastinando, e eu só estava cansada, eu precisava descansar, entende? Então, estar atento a isso também, tá bom? 5 minutos para vocês, 4 minutos, para a gente orar em grupo aí, e cada uma vai abençoar a outra, tá? Na sua dificuldade. Não fique conversando muito, que a gente já conversou aqui. É pegar e orar agora, hein? Tá bom? Orar umas pelas outras, sobre princípios e usar o que você tem.
já voltamos. Voltamos. Bem, certo. Voltamos. E aí, estava falando, né? Sim. Tem sido maravilhoso, sabe? Na conferência, eu pude trazê-las aqui para casa, e na conferência elas, né, vivenciamos tudo, foi muito bom. Foi algo assim, é muito lindo você escutar uma jovem falar que, mesmo ela só, ela sente o pão da presença, ela põe sempre a mesa para ela e Jesus está ali, entendeu? É É maravilhoso. bom demais, é maravilhoso isso. Eu estou usando o que eu tenho. Parabéns, Edna, que maravilha! Gente, é isso, né? Bênção demais. Vamos, então, tirar nossa foto. Meninas, então ficamos por aqui no princípio de usar o que você tem, desafio da semana, organizar a sua área aí que você definiu, e eu quero foto no Instagram com essa área pronta, hein? E essa semana, todos os dias, fazer algo na sua casa do princípio do uso que você tem. E aí você vai tirar uma foto todo dia. Vai tirar uma foto, né? Você vai organizar um espaço. Mas vamos supor, você resolveu usar uma xícara que você nunca usou, ou que tem muito tempo que você não usa. Ao que você colocar na mesa, tirar foto, posta lá no Instagram, @Giselda Sattler, princípio do uso que você tem. É que você está tirando para fora. A Idenilde não vai tirar foto com as mulheres essa semana, porque elas só vão chegar dia 12. Mas ela vai fazer uma ligação de vídeo para uma amiga e vai convidar e vai tirar uma foto e falar, princípio do uso que você tem. Vou receber meus amigos aqui em casa. Vamos incentivar as mulheres, tá bom? Obrigada por hoje. Estamos por aqui com essa lição. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio de amar. Deus abençoe. Você que está... Só um minutinho. Você que está assistindo gravado, vai fazer a caminhada da sua casa. Com gratidão, escolher um cômodo para você organizar essa semana. Vai escolher o que você quer melhorar nesse cômodo, o que você quer melhorar nos seus relacionamentos, e o que você quer melhorar na sua vida. Tira uma foto e mande para mim, que eu vou ter maior alegria em poder receber. Deus abençoe. Beijo no seu coração e até mais.